Good afternoon. Boa tarde. In the United States, in our work with Nine Marks, Nos Estados Unidos, o meu atual trabalho é com o Ministério 9 Marcas. there are two areas that get more questions than any other area for us. E nós ali recebemos perguntas que em duas áreas são proeminentes. Church discipline, Disciplina da igreja and then elders and deacons. e então sobre presbíteros e diáconos. So we want to take some time this afternoon to think practically through this idea of leadership in the local church. Então gostaria de tirar essa tarde para pensar de maneiras práticas sobre a liderança na igreja local. So let's begin by looking at Acts 6. Vamos começar então voltando-nos para Atos capítulo 6. And if you'll read verse 1. Verso 1 de Atos 6 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. So notice that the church is growing in size and administrative complexity. Observe que a igreja está crescendo em tamanho e em complexidade administrativa. Conflict comes, Então agora aparece o conflito. and it settles into the places of natural division, as it often does between two human beings. E então eles se assentam, como costumeiramente acontece, naqueles lugares de divisão natural entre seres humanos. In this case, between two ethnicities. E nesse caso específico, entre duas etnias. So then if you'll read verse 2 to 4. Verso 2 a 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. So the apostles don't turn immediately to fix the problem. Então, os apóstolos não se voltam imediatamente para tentar resolver aquele conflito que havia surgido. They don't use their apostolic authority to bring a quick resolution. Eles não usam da sua autoridade apostólica para trazer uma solução rápida ao problema. Instead, they equip others. Why? E, ao invés, o que eles fazem é habilitar outras pessoas para fazer isso. Por quê? Suas respostas. Por quê? Por que ao invés de resolver, eles habilitam pessoas para fazê-lo? So they could remain in their own work of prayer and the word. That's right. That's right. Essa é a Not resposta. neglect the ministry of the word and the ministry of prayer. Não negligenciar, eles não tomaram aquilo nas suas mãos para não negligenciarem o ministério da palavra e da oração. So in verses 5 and 6, we see the congregation is pleased with the proposal. Então, nos versos 5 e 6, nós observamos que a congregação acha essa uma proposta boa. Then the congregation chooses several men, and the apostles affirm them. E então eles escolhem vários homens, os apóstolos confirmam esses homens. Then look at the result in verse 7. E veja o resultado no versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. What does that tell you about protecting the pastor's ministry of the word and prayer? O que é que isso lhe faz pensar a respeito da necessidade de proteger o ministério pastoral nas questões da palavra e da oração? I'm going to use this term pastor and overseer and elder interchangeably as the New Testament does. E eu vou usar o termo pastor, superintendente, presbítero, de maneira trocando um pelo outro, como o Novo Testamento faz. So let's consider then the role of the elder and deacon. Então vamos começar considerando o papel do presbítero e do diácono. So briefly, first the elder. I wanted to describe in 3 different ways. Então, vamos começar com o presbítero. Eu gostaria de descrever, então, esse papel de três formas. Ministry of gathering,
o ministério de ajuntamento, a ministry of the word, o ministério da palavra and then a ministry of equipping. e o ministério de equipar, de habilitar pessoas. So we call sheep together, Então nós agregamos as ovelhas, we teach the sheep, nós ensinamos as ovelhas and in so doing we equip the sheep for doing the work of e ministry. então nós equipamos as ovelhas para que elas façam o trabalho do ministério. Okay, let's first talk about this gathering and protecting the flock. Então vamos pensar aí sobre essa ideia de ajuntar e proteger o rebanho. One of the main condemnations that God levels against the bad shepherds of the Old Testament Uma das principais condenações que Deus levanta contra os maus pastores do Antigo Testamento is their having scattered the flock. é o fato deles terem espalhado o rebanho. So Jeremiah 50, verse 6. Então, em Jeremias 50, no versículo 6, I'm just going to read that first sentence. My people have become lost sheep. Their shepherds have led them astray. o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar. Jeremiah 23. Jeremias capítulo 23. Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. In contrast, Jesus is the good shepherd whose voice the sheep hear and follow. Em contraste, Jesus é o bom pastor, aquele cujas ovelhas ouvem e seguem. He gathers them to himself. Ele as ajunta para si mesmo. But not only that, he protects them, Mas não só isso, ele as protege, for he knows each one of them by name. porque ele conhece cada uma delas pelo nome. He's the good shepherd that leaves the 99 to go find the one lost one. Ele é o bom pastor que deixa as 99 para buscar aquela uma que está perdida. And then he tells his father that he has not lost any of the sheep the father had given him. E ele então diz ao pai que ele não perdeu nenhuma dessas ovelhas que o pai lhe confiou. Paul tells the elders in Acts, Paulo diz aos presbíteros no livro de Atos, this is chapter 20, verse 28, capítulo 20, 28. keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus sobre o qual o Senhor vos fez pastores, superintendentes. So a question for you. Então, eis uma pergunta para vocês. Are you and your fellow elders prepared to give an account for every member of the flock? Você está pronto para dar conta sobre cada membro do seu rebanho? Do you know who they are? Você sabe quem são eles? If we went through every name on your membership list, Se nós formos passar por cada nome ali no hall de membros da sua igreja, would you or one of the other elders in your church be able to account for their spiritual life? você ou um dos presbíteros da sua igreja seriam capazes de falar a respeito do estado espiritual da vida dessa pessoa? That's your responsibility as an elder. Essa é a sua responsabilidade como presbítero. It's not building buildings, Não é construir prédios, not constructing budgets. não fazer orçamentos, It's overseeing and protecting the flock. mas é superintender e proteger o rebanho. Gather them together and protect them. Ajuntá-los e protegê-los. Okay, the ministry of the word briefly. Então, rapidamente, o ministério da palavra. Once the sheep are gathered, what do you do then? Uma vez que você reúne essas ovelhas, How do you protect them so that in the end they don't wander astray? o que é que você faz? Como é que você as protege de forma que no final das contas elas não se dispersem? You feed them through the ministry of the word and through equipping. Você as alimenta através do ministério da palavra e equipando-as. I won't repeat everything Jonathan just said the other day, but his speaking on the word and preaching is key here. E eu não vou repetir tudo que o Jonathan disse ontem, mas aquilo que ele disse sobre o ministério da palavra é fundamental aqui. I will say this about you and your fellow elders in your local church. E isso se aplica a você e os seus presbíteros na sua igreja. You need to be men characterized by an utter confidence in the authority and the sufficiency of God's word. Vocês
precisam ser homens que são caracterizados por uma confiança na autoridade e suficiência da palavra de Deus. That's why if you compare the list of qualifications for an elder and a deacon in Timothy and Titus, E é por isso que quando você compara a lista da qualificação dos presbíteros e dos diáconos em Timóteo e em Tito, is the ability to teach or apt to você teach. vai encontrar nas duas a habilidade de ensinar, preparado para o ensino. Let's talk about the ministry of equipping. Então vamos conversar um pouquinho sobre o ministério de equipar, habilitar as ovelhas. And turn with me to Ephesians chapter 4, verse 11. E vamos abrir então nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11. You can read that first, verse 11. Verso 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Why did he give the church these gifts? Por que é que Deus deu esses dons à igreja? Verse 12. Verso 12: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verse 13. E o verso 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. There's really a lot resting on this, isn't there? Existe muita coisa aqui que se apoia sobre isso, não é verdade? I would say for you as elders, you really need to have the mindset of working yourself out of a job. E eu diria que você, como um presbítero, devia ter a sua mente... work your mindset out of Work the... yourself out of a job. You want to replace yourself with other teachers. Que você tem que estar convencido de que você precisa ensinar. So you want, as an elder, I want to equip other men to be preachers and teachers of God's word. Ou seja, como presbítero, eu quero ensinar outras pessoas a ensinar e a pregar a palavra de Deus. As an elder, I want to equip deacons and other saints in the church for acts of service. Como presbítero, eu quero equipar diáconos e outros membros da igreja para os atos, para as obras, para o serviço. We must equip our people. Nós temos que equipar as pessoas. Let me speak then to a couple of practical things here. Então, How about the number of elders? Deixe-me falar sobre algumas coisas bem práticas aqui. Como pensar a respeito, por exemplo, do número de presbíteros? The New Testament never suggests a specific number of elders for a particular congregation. O Novo Testamento nunca sugere que deva existir um número específico de presbíteros para uma determinada congregação. But it clearly and consistently talks about a plurality of elders, more than one. Mas claramente a Escritura nos ensina sobre a pluralidade, ou seja, tem que existir mais de um. Now, plurality of elders does not mean then that the pastor does not have a distinctive role. E a ideia da pluralidade de presbíteros não significa que o pastor não tenha um papel distinto. Lots of references in the New Testament to preaching and preachers that would not apply to all elders in the E congregation. existe uma série de referências no Novo Testamento que se aplicam à pregação e aos pregadores e que não se aplicam a todos os presbíteros. But still, we understand that the preacher or pastor is fundamentally just one more pastor, one more elder. Mas fundamentalmente nós entendemos que o pastor ou o pregador é fundamentalmente mais um presbítero. He's formally equal with every other man called by the congregation to act as an elder. Ele é formalmente igual a todos os outros homens chamados pela congregação para agirem, trabalharem nessa capacidade. A few practical benefits for a plurality of elders. Alguns benefícios práticos para termos a ideia de vários presbíteros. So it's obviously biblical, but how about some benefits? É obviamente que isso é bíblico, mas precisamos perceber quais são os benefícios disso. It balances pastoral weaknesses. Primeiro, dá equilíbrio às fraquezas pastorais. No pastor is broadly gifted enough to do all the work of ministry by himself. Nenhum pastor tem tantos dons em si mesmo para que ele consiga fazer todo o trabalho do ministério em todas as áreas bem, sozinho. So other godly men will have gifts and passions and ability that complement
the work of the pastor. Então, outros homens piedosos devem ter os dons, as paixões, as habilidades para complementar o trabalho do pastor. Here's another one. Outro benefício. It diffuses congregational criticism. Ela diminui a crítica da congregação. If you're just one pastor, you often are just taking the brunt of criticism. Se você é apenas um pastor, você fica o tempo todo levando as pancadas do criticismo. Here's another. Outro benefício. It just adds pastoral wisdom. None of us is omniscient. Isso acrescenta sabedoria pastoral. Ninguém de nós é onisciente. How about this? It indigenizes leadership. Isso também ajuda a fazer com que a liderança seja local, seja do povo que está no lugar. So it roots leadership in elders who are not paid by the church. Isso então faz com que existam as raízes de uma liderança sobre presbíteros que não são pagos para fazer isso. Paid pastors can leave churches. Pastores que são pagos, eles podem sair, deixar as congregações, a igreja. But if you have more than one elder that's coming from that church, you don't lose your head when that guy leaves. Mas quando você tem presbíteros que têm as suas raízes ali naquela igreja, naquela comunidade local, quando esse pastor sai, a igreja não perde a sua liderança, a sua cabeça. How about this one? It prepares more hands to work for the harvest. E ainda mais, a multiplicidade de presbíteros prepara mais mãos para a colheita. More hands to gather, to teach and to equip. Mais mãos para ajuntar, para colher, para ensinar. More eyes and hands to guard the flock. Mais olhos e mãos para guardar o rebanho. Okay, what about deacons? Let's talk about deacons for a minute. E vamos também falar um pouquinho sobre os diáconos. Are they a second body of decision makers? Eles são uma segunda classe de pessoas habilitadas para fazer as decisões na igreja? No, we don't believe so, biblically speaking. Não, biblicamente falando, nós não acreditamos nisso. It's not a bicameral legislature where you have a House of Representatives and a Senate. Não é como uma legislatura bilateral onde existe a Câmara dos Deputados e o Senado. Let me give you an analogy for how we understand elders and deacons to work together. Deixe-me dar uma analogia em como nós devemos entender o trabalho conjunto dos presbíteros e diáconos. Let's say the elders set a vision, and let's say the vision is to take a trip to what's a town, a nearby town? To São Paulo. To São Paulo? Okay. Right. Então, vamos imaginar que os presbíteros tenham a visão de que deve-se fazer uma viagem com a congregação para a cidade de São Paulo. The deacons do not come back and say, no, let's take a trip to, name another town. E aí os diáconos, eles não vão voltar ao conselho, aos presbíteros da igreja e dizer, não, ao invés de ir para São Paulo, vamos para Campinas. That's not the deacon's role. Esse não é o papel dos diáconos. The deacon's role is to get behind the elders and help them get to their city of destination. O papel dos diáconos é estar na missão de trás dos presbíteros, fazendo com que aquela visão que eles têm os leve de fato a chegar à cidade de São Paulo. Now the deacons can come back and say, brother elders, we don't have enough gas for the bus to get to São Paulo. Os diáconos podem, na verdade, voltar, sim, aos presbíteros e dizer, olha, irmãos presbíteros, nós não temos óleo suficiente no nosso ônibus para chegar até São Paulo. So the deacons support the elders, they do not set another vision. Então, os diáconos, eles estão ali para dar suporte ao papel e à visão dos presbíteros e não para dar uma outra visão. Stated positively, deacons care, according to Scripture, for physical needs. Então, de acordo com as Escrituras, de maneira bem simples, os diáconos, eles estão ali para cuidar de necessidades físicas. In Acts chapter 6, verse 2, the apostles characterize this as waiting on tables. E Atos capítulo 6, versículo 2, então, diz que os diáconos têm o seu papel caracterizado por servir às mesas. Or literally deaconing tables. Ou literalmente sendo diáconos ou ministrando.
So caring for people, for other Christians, and most especially for those in a local congregation, contributes not only to their physical well-being, it benefits their spiritual well-being. Então, esse cuidado pelas pessoas, especialmente pelos outros cristãos dentro daquela congregação, contribui não apenas para o seu bem-estar físico, mas também para o seu bem-estar espiritual. So behind the physical care lies a second aspect of a deacon's work. Então, por trás do aspecto físico do cuidado que o diácono precisa dar, existe um outro aspecto importante. Deacons must strive for unity in the body. Os diáconos devem lutar pela unidade no corpo. So by caring for these widows in Acts 6, Então, cuidando daquelas viúvas, em Atos capítulo 6, the deacons achieved equitable food distribution, os diáconos conseguem fazer uma distribuição do alimento de maneira igualitária, and in the process put down division. e no processo eles abafam aquele processo divisivo. This was important because the physical neglect was causing spiritual disunity in the body. E isso é importante porque aquela negligência de uma questão física estava causando a divisão no corpo. Their job was to act as shock absorbers for the congregation. E o seu trabalho, então, era funcionar como amortecedores daquele impacto da congregação. So if you need a deacon of the building, Então, se você precisa de um diácono para o prédio, don't just pick the best guy who can swing a hammer. não pegue apenas aquele indivíduo da congregação que sabe martelar bem. Pick a man who supports the elder's vision, Pegue um homem que saiba dar suporte à visão dos presbíteros and in the process of his deaconing bring unity to the body. e que no processo do seu serviço diaconal traga unidade ao corpo. I want to that's all I'm going to say about deacons and elders. I just want to answer a lot of common questions now regarding deacons and elders. Então, tendo dito essas coisas sobre os presbíteros e os diáconos, eu gostaria agora de passar a uma sessão tentando responder uma série de perguntas que são frequentemente levantadas sobre esses dois ofícios. And then I'm going to try to field your questions. E então vou tentar responder às suas perguntas. Number one, who should nominate elders? Members of the church or other elders? Primeiro, quem deve apontar os presbíteros? Os membros da igreja ou outros presbíteros? We understand that elders should nominate elders. Shepherds should nominate shepherds. Nós entendemos que presbíteros devem nominar presbíteros e que pastores devem nominar pastores. The elders know the spiritual state of every person in the congregation. Os presbíteros, eles conhecem o estado espiritual de todas as pessoas numa determinada congregação. They also know what it takes to be an elder. Eles também sabem o que é necessário, requerido para ser um presbítero. So we believe the elders are best qualified to nominate a man to serve as an elder. Então nós acreditamos que um presbítero é a pessoa mais qualificada para indicar alguém para se tornar também presbítero. And then the congregation votes to affirm that man. E então a congregação é que vai dar o voto para confirmar essa nominação. In our congregation, it requires a 75% affirmation. E na nossa igreja é necessário que um homem tenha 75% dos votos para se tornar presbítero. Any questions on that? Alguém gostaria de perguntar sobre isso? Existe uma proporcionalidade entre o número de presbíteros e o tamanho da igreja? Is there a proportionality between the number of members and the number of elders? It's a good question. No, we're trying to get every qualified man that we can to serve as an elder. Não, nós não temos essa proporcionalidade. O que nós fazemos lá é ter todo homem que é qualificado para servir como presbítero, que ele seja presbítero. Right now we have 13 elders and about a little over 600 members. Hoje nós temos um pouco mais de 600 membros e 13 presbíteros. Any other questions on nominating elders? Mais uma pergunta nessa área. If pastors are to teach and elders are to teach, what are the differences? Well, what we do in our church is
pastors are paid full-time employees of the church. O que nós temos de diferença na nossa igreja é que os pastores são pagos para fazer aquele trabalho em tempo integral. So we are taking our tithe dollars and buying their time, so they don't have to work in the secular workplace. Então, o que nós estamos fazendo é pegando do nosso dízimo, do nosso dinheiro, e pagando essas pessoas para que eles não tenham que fazer qualquer outro serviço. So those pastors will carry the biggest load of teaching on a weekly basis. Então, esses pastores são aqueles que vão carregar a carga maior do ensino semana após semana. The rest of the elders who work in secular workplace will often do you have Sunday school here? We'll do Sunday school, some Sunday evening devotions, that sort of thing. Os outros presbíteros que têm os seus trabalhos seculares, regulares, eles vão então ensinar na escola dominical, devoções no domingo à noite, mas obviamente um ensino, uma carga menor de ensino. They'll teach in small groups. Eles vão ensinar em pequenos grupos, Okay? coisas assim. Okay. What has more weight? O que tem mais peso? O tempo que aquela pessoa está na igreja ou a qualificação que ele tem? É essa a pergunta? What has more weight? The time a person is there or the qualification he has to be an elder? If a man does not have the time to be at church, we do not nominate him to serve as an elder. I don't think that was the question. The time he has been in church. Certainly the qualifications. Certamente as qualificações. Se presbítero indica presbítero, não há uma possibilidade de perpetuação do poder, gerando os famosos donos de igreja. If elders nominate elders, isn't there the possibility that in the end you will have those that will self-perpetuate themselves and become the owners of the church? I'm going to address that in a minute, so let's move on then. Isso vai ser respondido daqui a pouquinho. Another question, how should I transition my church to an elder-led model? Outra pergunta, como é que eu posso fazer a transição da minha igreja para um modelo de presbiterato na igreja? Let me give an explanation here. Okay. Ele está levantando isso principalmente para o contexto batista das igrejas, que são congregacionais, e boa parte delas não tem um corpo de presbíteros, o que já não é o caso da igreja presbiteriana, que tem isso normalmente. Então temos que entender esse contexto. Igrejas batistas ou congregacionais que não têm presbíteros, como caminhar para esse ponto? So you described sometimes they're pastor and deacons. No, I described that in Brazil, Presbyterians have, They start out with yeah, elders. and so Baptists, many don't. So Have different that's the models. context you're talking about. Number one, teach, teach, teach. Em primeiro lugar, ensine, ensine, ensine. Teach your people this biblical model of plurality of elders. Ensine a sua igreja esse modelo bíblico da pluralidade de presbíteros. Then number two, know your congregation. Are they ready to make this transition? Segundo lugar, conheça bem a sua congregação e pergunte-se, será que o meu povo está pronto para fazer essa transição? If they're not ready, don't make this transition. Wait till they're ready. Se o seu povo não estiver pronto para fazer isso, não faça, espere até que eles estejam prontos. When Mark Dever led our congregation to this elder model, Quando Mark Dever levou a nossa congregação batista lá em Washington para esse modelo de presbiterato, some accused him of trying to keep power for himself. Authority. Algumas pessoas o acusaram de que ele estava tentando manter o poder, a autoridade nas suas próprias mãos. The irony was that the opposite was happening. Mas a ironia é que era exatamente o contrário. He was actually diluting his authority. Ele, na verdade, estava diluindo a sua autoridade. Under the old model, there was one pastor and many deacons. Ao contrário do antigo modelo, em que havia um pastor e muitos diáconos. And now there's 13 elders or pastors. E agora, então, existem 13 pastores ou presbíteros. So, and then you must be patient. Just
just wait on the Lord until He gives you the opportunity to make this transition. E o outro ponto é seja muito paciente. Espere no Senhor até que Ele lhe dê a oportunidade de fazer uma transição como essa. What if there's no one in my church who I believe has the qualifications of an elder? O que acontece se não existe ninguém na minha igreja que eu acredite tenha as qualidades para ser um presbítero? Your standards may be too high. Primeiro, você pode estar tentando segurar aí padrões que sejam muito altos. If you look at 1 Timothy and Titus for the qualifications of an elder, Se você olhar 1 Timóteo e Tito para as qualificações do presbítero, they're very ordinary qualifications with the exception of the ability to teach. elas são, na verdade, qualificações bem simples, à exceção da habilidade do ensino. We would hope every Christian manages his household well, doesn't get drunk. Nós esperamos que todo cristão seja um bom governante da sua casa, que não se embebede, Married to one woman. que seja casado com uma só mulher. See, so it's a very ordinary list with the exception of the ability to teach. Então, na verdade, é uma lista muito simples, à exceção dessa habilidade do ensino. Be patient, continue to pray, preach the word, work to disciple men in the faith. O outro ponto é trabalhe para discipular homens na fé. Okay. Outside of 1 Timothy and Titus, do you have any other wisdom on what you should be looking for in an elder? À exceção de 1 Timóteo 3 e Tito 1, você acredita que existe algum outro tipo de sabedoria na Bíblia a respeito de como procurar pelo presbítero no meio da congregação? Is the individual's core theology solid? O que devemos procurar? A teologia fundamental desse indivíduo, dessa pessoa, é uma teologia sólida? Do they understand the authority of Scripture? Essa pessoa entende bem a autoridade da Escritura, God's sovereignty, a soberania de Deus, the divinity and exclusivity of Christ, a divindade e a exclusividade de Cristo, penal substitution. a substituição. How about this? Do they hold to the particular doctrinal distinctives of your congregation? Essa pessoa segura na declaração de fé da sua congregação. So he could not be an elder in my church Então, eu não poderia ser um presbítero na igreja dele, because we believe in believer baptism and congregationalism. porque nós acreditamos no batismo dos crentes adultos e no modelo congregacionalista de governo. Now, I love my brother in the Lord, E eu amo meu irmão no Senhor, but that distinctive is very important, that all the elders are united on that. mas esse ponto de distinção é muito importante, e é importante que todos os presbíteros da igreja estejam unidos em torno disso. Here's another one. Do they demonstrate a love for the congregation? E outra questão, esse homem demonstra amor pela congregação? Are they consistent in their service? Are they discipling others? Eles são consistentes no seu serviço, estão discipulando outras pessoas? Do they regularly attend? Eles são frequentadores regulares da igreja? If you don't regularly attend, don't pretend you're going to come in here and lead us because you don't even know us. Porque se você não é um frequentador assíduo da igreja, não finja que você vai também conseguir chegar aqui e nos liderar. Here's another question. Paul says an elder must be able to teach. How good does he have to be? Outra pergunta, Paulo diz que um presbítero deve ser capacitado para o ensino. Quão bom ele deve ser nessa tarefa? We don't believe he needs to be able to stand before hundreds and publicly teach. Nós não acreditamos que isso seja a descrição de alguém capaz de se levantar na frente de centenas de pessoas e ensinar. But if he's discipling someone or he's in a small group, he should be able to manage the word well. Mas se essa pessoa está à frente de um pequeno grupo da igreja ou discipulando uma pessoa, essa pessoa tem que ser capaz de manejar bem a palavra da verdade. All right, here's some things to watch out for when choosing an elder. Então aqui algumas coisas que a gente deve ser cuidadoso ao escolher um presbítero. Men who love to debate and have a contrarian spirit. Homens que
amam o debate e que sempre têm aquele espírito da contrariedade. Men who show an unwillingness to submit to others. Homens que demonstram uma falta de desejo de submissão a outras pessoas. Who are not teachable. Homens que não se conseguem ensinar. Whose children are unmanageable. Homens cujos filhos não são governáveis. Who have a quick temper and a pattern of unresolved conflict. Homens esquentados e que têm na sua vida um padrão de conflitos não resolvidos. Who has a bad reputation in the community. Homem que tenha uma má reputação na comunidade. Whose wife is not supportive. Homem que tem uma esposa que não lhe deu suporte. Men who feel entitled to be an elder because they've been successful in their secular workplace. Homens que acham que eles têm o direito de ser presbíteros porque eles são bem-sucedidos na sua vida profissional ou política. Men who feel entitled because they've been in the church for a long time. Homem que se sente então com o direito de ser presbítero porque ele já está há muito tempo lá naquela igreja. Do the elders have to be united in nominating another elder? Os presbíteros têm que ser unânimes ao indicar um outro presbítero? Well, we've been at this for 10 years. Nós estamos nessa forma, nessa governança agora por 10 anos na nossa igreja. And we still require unanimity. E nós continuamos a requerer que haja unanimidade entre os presbíteros para nomear um outro. If we are both elders, se nós ambos formos presbíteros, and there are 10 other elders around the table, e mais 10 outros estão ao redor da mesa, and we get into a disagreement, e eu e ele entrarmos numa discórdia, but he was outvoted, he never thought I should be on that elder board, mas ele perdeu no voto e achava que eu nunca deveria ter sido nominado como presbítero, that's just a bad situation. Because he will not respect anything that comes out of my mouth. Because he didn't, in the first place, think I was qualified. Essa situação vai ser muito ruim. Por quê? Porque essa pessoa vai pensar que eu nunca deveria estar ali, ele nunca vai respeitar a minha opinião. How would you describe the relationship of elders, staff, and deacons? Como é que a gente pode descrever o relacionamento entre presbíteros, pessoas que trabalham na igreja e diáconos? Well, the elders lead, set the vision. Os presbíteros lideram, eles estabelecem a visão. The staff of the church executes that vision. Aqueles que são então os funcionários, os empregados da igreja são os executores disso. And the deacons carry out their responsibilities for the physical care. E os diáconos então fazem o seu papel na área física, cuidando das pessoas em volta dessa visão. Can a divorced man be an elder? Pode um homem divorciado ser presbítero? We have not nominated a man who's been divorced. Nós nunca nominamos um homem que tenha passado pelo divórcio. It goes to reputation. Isso tem a ver com a questão da reputação. We've argued this week that Christ is united, he is not divided. Nós temos arguído durante essa semana que Cristo está unido e não dividido. The Father, Son, Holy Spirit united perfectly. Pai, Filho e Espírito Santo perfeitamente uma unidade. Our marriages are supposed to reflect that unity as we come together as one, as a man and woman come together as one. E o nosso casamento tem que refletir essa unidade da Trindade, quando homem e mulher se tornam uma só carne. When you have divorce, it is a picture of brokenness. Quando você tem a figura do divórcio, ou quando você tem o divórcio numa relação, isso é uma figura de algo que está quebrado, esfacelado. So it is a reverse witness of the Father, Son, and Holy Spirit's unity. Então isso é um antitestemunho da unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. So whether it's young believers in the church or the unbelieving community looking in,
If there are Whether it's the young believers or the unbelieving community. ou seja, os mais jovens crentes na igreja, ou os de fora da igreja, quando eles olham para essa situação, When they look at our elders, we want them to see pictures of unity. quando eles forem olhar para os nossos presbíteros, nós queremos que eles vejam uma figura, um retrato claro de unidade, Not pictures of brokenness. não figuras ou retratos de separação. Just a couple more. Are elders appointed for life or for a set term? Mais alguns. Presbíteros, eles são apontados para a vida inteira ou para apenas um mandato? I wish Scripture was clearer on this. Eu creio que a Escritura é muito clara a esse respeito. Many of the things I've said already are just pragmatic. Scripture is just quiet on some of these issues. Muitas das coisas que nós falamos aqui até agora são questões bem práticas, que aparentemente a Escritura não fala sobre elas. We have built into our bylaws or constitution Na nossa Constituição, lá na nossa igreja, term limits for elders and deacons. nós estabelecemos mandatos para diáconos e presbíteros. So the elders nominate a man to serve. Então, os presbíteros fazem a nominação, nomeiam uma pessoa para o serviço, para servir nesse ofício. The congregation affirms him with a 75% vote. A congregação os confirma ou não com 75% dos votos. And then he can serve for one 3-year term. E essa pessoa, então, vai servir para um mandato de 3 anos. He is eligible to serve one more or a second 3-year term. Ele, então, pode, segundo as nossas leis, servir mais um período de 3 anos. But he has to go through the same examination and confirmation he did earlier. Mas todas as vezes ele precisa passar pelo mesmo exame, pelo mesmo processo de confirmação. At the end of those 6 years, he has to rotate off at least for 1 year. E ao final daqueles 6 anos, ele precisa sair por pelo menos um ano. With our deacons, they serve a 3-year term and then they have to rotate off for 1 year. Nos nossos diáconos, eles servem por 3 anos e precisam ficar fora pelo menos um ano. Why do we do this forced sabbatical? Por que nós fazemos isso, um descanso forçado? It's a lot of work to be an elder or a deacon. Primeiro porque ser diácono ou presbítero gera muito trabalho. They need rest. Eles precisam descansar. And that forced examination every couple of years E esse exame forçado a cada período de anos ensures that we're only keeping those men who we believe are qualified on that elder board. garante que nós estamos mantendo no nosso conselho apenas pessoas que são de fato qualificadas.